Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Na memória destes dois mártires, porque a palavra mártir quer dizer testemunho. A pessoa dá testemunho daquilo que ela crê. E quando vamos ler as atas do martírio, o imperador exige que Cipriano, Cornélio, que é o Papa, renuncie à sua fé, adore os deuses romanos e viva a vida religiosa como dos pagãos. E ele simplesmente vai dizer: não vou fazer isso. E ele é tratado, meus irmãos, de uma maneira que hoje em dia nós também encontramos isso no nosso meio, nos nossos meios de comunicação, a maneira como tratam a Cristo e aos cristãos, como alguém que está contra a prática deles, está contra a crença deles, e porque não cedemos ao que eles querem, nos tratam como pessoas indignas e más. Olha o tamanho da perseguição que a igreja sofre. Quando eu digo a igreja, não é só o Papa, o Bispo e o Padre, não, mas é todos os que creem em Cristo. Quantos não são forçados ou pressionados a abandonar sua fé para viver o momento do mundo, ou o pensamento do mundo, o modo do mundo, que se tornou, parece que não é uma proposta, mas é uma ditadura, algo forçado, obrigado.
se não pensa como nós, se não age como nós, é desprezível, precisa ser destruído. E começa por quem? Pelo crucifixo. Começa pela moral. Vai minando lentamente. Quantos cristãos católicos já foram minados, já foram feitos a cabeça, segundo o pensamento ideológico que rege o mundo hoje? Então, no meio de tudo isso, meus irmãos, ou nós seremos mártires, quer dizer, testemunhas de fidelidade a Deus e de não compactuar com estas coisas, ou nós já estaremos do outro lado. Porque ou se é mártir, ou não se é nada. Se cremos em Deus e conhecemos a Deus, nós não damos ouvidos a outra coisa senão a Ele. A fé não é só acreditar que existe alguém, que existe uma doutrina, que existe o céu, mas a fé, ela nos envolve com aquilo que a gente crê. De tal forma que a gente começa a viver, que nós começamos a viver como aquilo que eu creio. Eu me alio, eu me uno, eu me torno um dele. Se eu creio em Deus, eu passo a agir como um filho, como uma filha de Deus. No meu falar, no meu pensar, no meu agir, no meu conviver com os outros. Não é que a gente tem que ficar gritando por aí, né? Eu sou católico, eu sou cristão. Não, a nossa vida, a vida nossa cristã, a vida nossa católica, a vida nossa de pertença a um povo, a uma igreja, transpira em nós. Os outros sentem o cheiro, porque nós não compactuamos com o mal, nós não compactuamos em tirar vantagem de ninguém, nós não compactuamos com o modo de pensar do mundo, nós não compactuamos com as ideias que muitas vezes são contrárias à nossa fé. E o que Deus busca, e o que Jesus busca dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade cristã? Homens e mulheres de fé. Ora, os judeus não tinham fé? Eles não acreditavam que ele era do povo de Deus, que eles pertenciam ao povo de Deus, que ele recebeu a lei, que recebeu os mandamentos, tem o culto, tem o templo. Eles se achavam que eles já eram homens de fé. Mas Jesus vai encontrar alguém de muita fé fora desse ambiente, um oficial romano, que acredita de tal forma em Deus e na sua palavra, que diz, o Senhor nem precisa ir lá em casa, é só o Senhor dizer, é só o Senhor dar uma ordem, é só o Senhor abrir a boca e dizer, porque eu também sou subalterno, quer dizer, tenho autoridade sobre mim, que eu obedeço, tem as pessoas que obedecem a mim também. Percebem, irmãos, que essa descrição que é feita no Evangelho, nos mostra a nossa relação com Deus, como que nós confiamos nele ou não. E Jesus diz em Israel, em verdade, em Israel não encontrei tanta fé assim. Por que nós temos dificuldade de acreditar na palavra de Deus? Por que nós queremos passar a palavra de Deus no filtro do mundo? No filtro da ciência, no filtro disso, daquilo, daquele outro. Aliás, são estas coisas que tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. E por que não acreditamos nele? Por que não acreditamos na Sagrada Escritura? Por que não colocamos ela na nossa vida, na nossa prática do dia a dia? Encarnar ela. Por que nós não acreditamos em Deus? Ou acreditamos, mas não queremos o que Ele propõe para nós? É muito fácil a gente se render aos deuses pagãos, como eles faziam com os cristãos no início. Ou você adora os nossos deuses,
Ou pensa a nossa, eles falavam assim, a nossa sagrada religião, né? E se achavam, né, deuses. Ou você obedece a nós, ou você vai morrer. E quem conhece a Deus não o trai. Quem sabe quem Ele é, quem fez uma experiência com Ele, quem acredita nele, não se vende. Não se vende de forma alguma. E tanto Cornélio quanto Cipriano não se venderam diante do imperador. Eles faziam propostas. Olha, se você, né, até na Sagrada Escritura nós encontramos alguém que dizia assim para o que ia estar sendo condenado: olha, finge que você adora, mas não precisa adorar não, né? Faz um jogo de cintura aí, né? Faz o que eles estão pedindo, tudo para salvar a sua vida. E Nosso Senhor disse esses dias: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perdê-la por causa de mim vai encontrá-la, bela, bonita, enfeitada, coroada, cheia de glória. Às vezes nós trocamos a glória que Deus oferece por um elogio momentâneo, por um prazer momentâneo, por um pensamento que não tem fundamento nenhum. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres de profunda fé e não ficarmos mais nos enganando ou nos deixarmos ser enganados, mas vivermos profundamente. A Eucaristia que nós celebramos é um momento de encontro muito precioso e que exige, vou dizer assim, ou que para quem participa precisa de fé, de acreditar em Deus. O Deus se faz presente no nosso meio. Nós comungamos aqui do corpo e do sangue do Senhor. Nos tornamos um só em Cristo Jesus. O apóstolo faz uma advertência à comunidade porque existiam aqueles que comiam demais. Vocês sabem que nas celebrações primitivas era feito a leitura do Salmo. Como a missa é hoje, era como eles viviam lá. Não é igualzinho em todos os itens não, viu gente? Vamos entender. Mas se você for ler sobre isso, como que eles faziam, é o que acontece na missa. Nós cantamos salmos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós partilhamos o pão. É tudo o que eles viviam lá. Mas havia um costume entre eles que após a Santa Missa, ou após a celebração da ceia do Senhor, era partilhado com a comunidade o alimento que cada um trouxe, como uma forma de uma segunda mesa, que seria chamada a mesa do ágape, a mesa da convivência, a mesa da partilha. E o que estava acontecendo? Os mais espertos corriam na frente e comia tudo o que podia comer, enquanto outros iam ficar sem comida. Olha só, que bons cristãos que são, né? É interessante, meus irmãos, nós não percebemos que nós somos assim. Que nós queremos tirar vantagem, nós queremos chegar primeiro, que nós queremos, né, se satisfazer mais que os outros. Nós não percebemos isso. E Paulo fala assim, até mesmo dentro da Eucaristia, na celebração da Eucaristia, vocês fazem isso. Então ele chama para a centralidade do Cristo, que se doou, que se deu a todos. Então, que espere a sua vez de comer. Eu deixo os mais necessitados comer. Tem um que leva um banquete e outro leva um pãozinho, porque ele é pobre, não tem mais que um pão. E eles vão lá e comem a comida que eles trouxeram e deixam o pobre com o pãozinho dele pequenininho lá. Não partilha, sabe? Não quero dividir, é meu. É igual que as crianças teimosas que tudo, na fase da criança, que ela fala assim, tudo é meu, né? Depois ela muda com o tempo. Mas que nós também não sejamos assim. Vamos abrir o nosso coração a Deus e permitir que a sua graça avance cada vez mais em nós e que nós sejamos homens e mulheres de fé e testemunhemos a nossa vida como os mártires que hoje celebramos, para que a graça de Deus cresça cada vez mais em nossos corações. Amém.